Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite com vocês. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem, espero que tenham tido um ótimo final de semana, que tenham aproveitado bastante, que tenham estudado, descansado e mais um final de semana chegando aí, né? Ok, pessoal. Vamos continuar, gente, nosso estudo, tá bom? Na verdade, não veremos mais o estudo de formação de palavras, né? Nós já finalizamos esse assunto na última aula. Vamos só realizar apenas algumas atividades para finalizar e complementar o assunto, tá bom? Mas na última aula aí falamos sobre formação de palavras, tá bom, pessoal? Formação de palavras, vimos aí que tem duas formas, né? Através da derivação e através da composição. Ou seja, são duas formas de formarmos palavras aí. Derivação é quando pegamos uma palavra e acrescentamos alguns sufixos ou prefixos nela, né? Pegamos uma raiz, um radical e acrescentamos alguns afixos nela, formando assim uma palavra de origem de outra palavra, tá bom? Composição é quando nós juntamos dois radicais ou dois elementos, né? Formando aí uma palavra só, né? Essa composição ela pode ser por aglutinação ou por justaposição. Por aglutinação é quando uma palavra sofre uma alteração e justaposição é quando não sofre nenhuma alteração, tá bom? Pessoal, temos aí o seguinte, eu estou com uma proposta para vocês muito interessante, considerando que vocês são nono ano e considerando que vocês estão já para fazer, né, em alguns vestibulares, eu vou passar alguma resolução de algumas provas aqui para vocês, de algumas atividades, tá bom? Eu acho que seria muito interessante se a gente começasse a analisar essas questões, porque vocês já estão perto, né, de realizar essas provas aí. Então, acho que seria interessante se a gente fizesse essa análise, se a gente fizesse esses estudos sobre essas questões, tá? Então, como finalizamos já a formação de palavras, eu vou reservar algumas aulas para vocês durante a semana para focarmos em resoluções de provas do Enem, tá bom? A gente consegue ver, acho que 3 a 4 questões aí. Claro, não vamos conseguir ver tudo, obviamente, né? Mas pelo menos essas questões vão ajudar vocês a quando chegarem lá já tiverem um certo preparatório, já estiverem de certa forma preparados para alguns tipos de questões que vocês vão lidar, né? Como se são no ano, vão começar o ensino médio, tem toda aquela questão aí, né, de vestibular, pré-vestibular e etc, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Eu peguei uma questãozinha aqui do Enem 2019, quero mostrar para vocês aqui. Pronto. Temos aqui uma questão de interpretação textual. Há uma coisa que muitas pessoas têm dificuldades, inclusive eu também tinha muita dificuldade com a questão da interpretação textual. Uma coisa muito comum, é necessário ler com atenção, é necessário dar muita ênfase em algumas questões aí. Então, vamos fazer a leitura. Questão 6. Uma dica que eu sempre dou para vocês, pessoal, quando vocês forem ler alguma questão, principalmente se for para interpretar, prestem atenção nisso daqui, ó. Prestem atenção nisso aqui, ó. Na legenda do texto. Prestem atenção nisso daqui. Por quê, professor? Isso revela muito sobre o que é o texto. Até mesmo o site pode dizer para você sobre o que fala o texto. Isso ajuda muito, tá bom? Claro que nem sempre isso vai dar a resposta, obviamente que não. Mas em algumas questões isso aí pode ajudar muito você a confirmar ainda a resposta que você já tem, tá? Digamos aqui, já falando sobre, eu vou ler o texto com vocês e vou ver. Mas aqui no site ele pode dar um spoiler, né? Pra gente, tá bom? Então vamos lá. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários, sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua
joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procure checar as fontes, ir aos links originais. Então, cartafundamental.com, a link de acesso, né? Aqui a gente está falando sobre um texto de disseminação de informação fake, né? O famoso fake news, tá bom? Depois de ler o texto, pessoal, a gente vai para o enunciado. A minha dica para vocês é, antes de vocês mesmos lerem, porque você sabe que no Enem a prova é pequena, tá bom? Não a prova, perdão, a prova é muito grande. A prova é muito grande. Pequeno, curto é o tempo. O tempo que vocês terão para a realização da prova é muito curto. Isso não permite que vocês consigam ler de forma apropriada, vocês vão ler na carreira, vocês vão ler rápido, no intuito de conseguir entender o que é que a pergunta está pedindo para você. Então, o que é que eu tenho que fazer mediante isso, professor? Você vai direto para o enunciado, Benção. Vai para o enunciado, deixa o texto para depois. Depois você lê o texto, vai para o enunciado, tá? O texto você já vai ler realizando um tipo de leitura que a gente chama de leitura proposital. A leitura onde você já sabe o que você quer. Você vai buscar apenas aquela informação no texto, tá bom? Tem vários tipos de leituras. Tem a leitura fruição, que é aquela leitura que você lê sem questões pedagógicas nenhuma. Sem questão nenhuma. Você só vai ler para aproveitar a leitura. Como, por exemplo, quando você vai ler um livro de fantasia, né? Um livro de ficção, um livro de terror, né? Você não presta atenção nos detalhes, você só aproveita a leitura. Mas tem aquele tipo de leitura que você vai procurar coisas específicas, né? Quando, por exemplo, o professor passa um texto para vocês pesquisarem e tirar a resposta deles, aí vocês usam esse tipo de texto. Vocês vão procurar, né, algumas informações naquele texto, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão usar esse tipo de leitura aqui. Vocês vão direto para o enunciado, vocês vão direto para cá. Ó. Direto para cá, direto para cá. Tá bom? Então, o texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a... Ou seja, o texto está pedindo o quê? O texto não está pedindo para saber o tipo de texto, não está pedindo para saber quem escreveu o texto, não está pedindo para saber sobre o que é o texto. Cuidado, cuidado. A maioria das pessoas pode pensar que essa questão aí é sobre o que é o texto, se o texto é sobre fake news. Não, ela está sendo bem clara. A preocupação de uma leitora pode ter como consequência a... Ou seja, o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a... Então, você vai focar na consequência, esqueça o resto. Esqueça o resto, nós só quer saber qual é a consequência. Muito fácil. A consequência, já até li aqui, ó. Nem não precisa nem ler de novo, já lembra onde é que estava. Eu, quando estava lendo, estava prestando atenção, ó. Aí, sujeito, calúnia, a invariante de versão. A consequência... prejudicar a imagem de algum partido, de algum político. É a consequência. Então, agora vamos para a alternativa. Displicência natural das pessoas que navegam pela internet. Gente, o Enem costuma usar muitas palavras e adjetivos incomuns, que às vezes, por você não saber o significado, acaba pegando você. Displicência não tem nada a ver. Compartilhar notícias falsas não causa displicência. Você é displicente se você compartilha. Displicente é uma pessoa que não toma as atitudes necessárias. Então, esquece isso aqui. Displicência natural não é, tá? Não causa, a consequência não é a displicência natural. Não causa displicência. Você faz se você for displicente. Desconstrução das relações de jornalismo e literatura, nada a ver, pessoal. Nada a ver. Você compartilhar notícias falsas não vai desconstruir a relação entre jornalismo e literatura. Nada a ver. Nada a ver. Impossibilidade de identificação da origem dos textos, não. Ela não fala nada de impossibilidade da origem, tá? Muito pelo contrário, ela diz que você tem que procurar antes de fazer. Disseminação de ações criminosas na internet, pode ser. Obtenção de maior popularidade nas redes, não. A resposta certa é a letra D, pessoal. A consequência de você compartilhar
link sem conteúdos falsos online, né? Tem como consequência a disseminação de ações criminosas na internet. Porque ela cita aqui, pessoal, de que é crime, que está sempre sujeito a ser denunciado juridicamente como injúria, calúnia ou difamação. Ou seja, disseminar, a consequência de você compartilhar um conteúdo falso, disseminar, ou seja, espalhar. Disseminar significa espalhar. Espalhar ações criminosas. Compartilhar fake news é um crime? Sim, pessoal, é um crime. Muitas pessoas não sabem, mas é um crime. Algumas pessoas aqui poderiam não acertar isso aí por não saberem que fake news é um crime. Então, iriam pensar, não, é disseminar, mas não é uma ação criminosa. É sim, porque de fake news é considerado crime. Crime da internet. Então, a resposta aqui é a letra D, disseminação de ações criminosas na internet. Questão 7. Eu a conheci da primeira vez que estive aqui. Parece-me que é esquizofrênica, caso crônico, doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. À tarde, quando ia lá, pedia-lhe para cantar a área da Bohème, Valsa da Museta. Dona Georgiana, recortada no meio do pátio, cantava e era de doer o coração. As dementes, descalças e rasgadas, paravam em surpresa, rindo bonito em silêncio, e os rostos transformados. Outras, sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença, elas que eram tão distantes, os rostos fugiam por instantes, irisados, indestrutíveis. Me deixava imóvel, as lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo, aquele passado tão presente, ela que fora, ela que era, se elevando na limpidez das notas. Minhas lágrimas descendo caladas, o pátio de mulheres existindo em dor e beleza, a beleza terrífica que Puccini não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade, difícil e bela demais, para existir fora de um hospício. Pessoal, nesse caso aí, para a gente interpretar, eu fiz uma leitura muito rápida desse texto, tá? Mas para a gente interpretar esse texto aí, a gente vai ter que conhecer algumas outras obras, tá? Eu acho que uma das maiores dificuldades do Enem e de outros vestibulares é que você precisa ter conhecimento de outras, tá bom? De outros assuntos, tá bom? Não apenas português, mas você precisa saber outros assuntos. Por quê? Porque ele requer isso de vocês, pessoal. Ele requer que vocês observem outros conteúdos que vai ajudar vocês. Aqui ele faz referência a várias coisas, ó. Faz referências a poetas, eu acho. Foi um poeta que ele citou aqui, deixa eu ver. Puccini, pronto, Puccini. Faz uma referência a Puccini. Faz uma referência a Bohème, Valsa da Museta. Todas essas coisas aí, para você entender, você tem que ter conhecimento desses atores e atrizes, tá bom? Sejam eles teatrais, do que quer que seja, se forem poetas, poetisas, né? Independente do que eles sejam, eles têm vocês têm que buscar, procurar saber sobre esses artistas, porque senão vocês realmente não vão conseguir entender o texto, tá? Então, antes da gente ler, vamos seguir novamente aquele roteiro que eu falei, né? A gente vai focar mais no quê? Vamos focar mais no enunciado. Nesse caso aqui, eu acho que a legenda também pode nos ajudar. Ó. Hospício é Deus. Olha a legenda aqui do texto. Hospício é Deus. Então, a gente sabe aqui que tem alguma coisa se referindo a um local de pessoas debilitadas, né? Mentalmente debilitadas. O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, ou seja, aqui está falando aqui sobre um diário de uma pessoa num hospital psiquiátrico, né? Uma pessoa que está vivendo lá. Configura um registro singular, fundamentado por uma percepção que... Ou seja, pessoal, nessa pergunta aí, ele quer saber qual é a percepção, qual é o fundamento da percepção da autora, tá? Qual é o fundamento?
Aí a gente tem aqui, atenua a realidade do sofrimento por meio da música. Esse daqui, pessoal, eu não preciso nem ler, que esse aqui eu já sei que não é, tá? A percepção do diário da autora, o fundamento dessa percepção não é esse. Ou seja, como assim o fundamento do diário da percepção, perdão, como assim o fundamento da percepção do diário da autora? Basicamente, ele quer saber qual é a base dessa percepção, como é que ela enxerga esse hospital, entendeu? Basicamente é isso. Como é que ela enxerga esse hospital? Uma outra dica é isso, pessoal. Tentem ler na cabeça de vocês, leiam um enunciado e resumam ele. Por exemplo, aqui diz, o diário da autora, como interna do Hospital Psiquiátrico, configura um registro singular, fundamentado por uma percepção que... Resume isso aí, porque se você for tentar responder, aí você vai ler de novo, você vai gastar quase 5 minutos só para ler e entender de novo. Resume, o diário da autora, ok, então, como interna de hospital psiquiátrico, então aqui a gente sabe que ela estava lá no hospital, tá? E que tá falando sobre um diário, isso aqui é um trecho do diário dela, tá bom? Configura um registro singular, isso aí nem tem nenhuma relevância isso aí, tá? Essa pequena frasinha aqui, ó, configura um registro singular, isso nem tem relevância, tá? Isso aí é só uma frase complementar para dizer que esse diário foi muito importante. Fundamentado por uma percepção que essa é a parte importante, ele quer saber qual é o fundamento da percepção dela, ou seja, como é que ela enxerga esse hospital, o diário dela, qual é a percepção fundamental do diário dela. Então, ela atenua a realidade do sofrimento por meio da música. Não, pessoal, ela não está fazendo uma música aqui para mostrar a realidade do sofrimento, tá bom? Redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Isso aí é profundo. Então, pode ser. Evidencia os efeitos dos maus tratos sobre a imagem feminina. Eu acho que esse não é, pessoal, porque não está falando aqui sobre questão de maus tratos à mulher. Ó, vamos dizer aí novamente. Uhum. Aqui fala realmente um pouquinho sobre os maus tratos às mulheres, principalmente nesse último trecho aqui, ó. Ó, cadê? Minhas lágrimas descendo caladas, o pátio de mulheres existindo em dor e beleza. A beleza terrífica que Pupini não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saem-lhe em tragicidade, difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Basicamente, ela está falando aqui que, apesar da feiura exterior das mulheres, eram as mulheres mais belas de lá, né? Por causa do que estava acontecendo. Então, aponta para a recuperação mental graças à atividade artística. Não, pessoal, letra E não é. Não está falando sobre a recuperação mental, tá? Não está mencionando isso. Transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Poderia ser. Esse daí também poderia ser. Evidencia os efeitos dos maus tratos sobre a imagem feminina. Não, pessoal, não tem a ver com a imagem feminina, tá? Nem evidenciar os efeitos do maus tratos. Redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Eu acho que esse daí é o correto. Por quê, gente? Ela tá falando sobre a essência humana. Quando ela fala aqui, ó, cadê essa parte aqui? Deixa eu ver. Ó,
a beleza terrífica que Puckney não alcançou. Quem era Puckney? Vamos entender quem era Puckney. Giacomo Puckney. Compositor de óperas italiano. Suas óperas estão entre as mais interpretadas atualmente. La Bohème, Tosca, algumas das áreas das suas óperas, como O Mio Babbuino Caro, de Gianni Schicchi, Chegel da Manine de La Bohème, ou seja, ele cita, no texto ele cita esse artista aqui junto com as suas obras, ele cantava ópera, tá? Então aqui, ó, a gente vê o quê? A beleza que ele não alcançou. Ele fala que a mulher aqui, Dona Georgiana, ela cantava essa música. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Ou seja, pessoal, tá falando aqui que elas alcançaram um nível de beleza que Puckney não conseguiu alcançar, tá bom? Isso devido à sensibilidade da autora, né, do texto, de conseguir reconhecer isso nas mulheres, né? Apesar das mulheres estarem lá sujas, gastas, loucas, né, como ela fala, mas ainda assim ela conseguiu se sentir tocada, ela se sentiu sensibilizada pelas mulheres, né, pelaquela melodia. Ela menciona aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela menciona aqui que, mesmo diante dessas questões, desse sujeiro, né, desse gasto, a loucura, elas cantavam de forma alegre e todos ali que estavam ao redor ficavam inspirados, né? Então, ó, redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade. Então, a percepção dela é essa daqui, que ela redimensiona a essência humana, tá bom? E é tocada pela sensibilidade, tá bom? Ou seja, sensibilidade humana, tá bom? Podia ser esse aqui também, pessoal. Transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Só que ela não está falando sobre a questão do cotidiano, não está falando sobre a questão de como funciona a internação lá, tá? Podia também ser aqui, ó, atenua a realidade do sofrimento. Não, esse aqui não poderia, porque não está falando do sofrimento. Está falando sobre as mulheres, tá bom? Então, a única que mais coerente seria a letra B. Redimensiona a essência humana tocada pela sensibilidade, tá bom? Questão 8. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim. Acho que sim, mas só para outros cientistas. Entendi. Ok. Aqui a legenda é veríssimo, as cobras em. Se Deus existe, que eu seja atingido por um raio. Ok. Tudo bem. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com a... Gente, esse daqui tá até bem fácil na realidade, tá? Vamos colocar para vocês. Esse daí tá até bem fácil. Esse tá até bem fácil. Por que esse tá fácil, professor? Porque, pessoal, se a gente ver o contexto da imagem do cartão, perdão. Deixa eu mostrar para vocês. Se a gente ver o contexto do cartão, a gente vai perceber o que é que ele quer dizer, tá? Ó, no que diz respeito aos recursos expressivos, muitas pessoas iriam pensar que é sobre o que é a tirinha. Não é isso, pessoal. A gente tem que pensar no enunciado. O que é que o enunciado está pedindo? No que diz respeito, ou seja, sobre o uso de recursos expressivos em diferentes linguagens. O cartoon produz humor brincando com o humor, eles estão brincando com caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, deteriorização do conhecimento científico na sociedade contemporânea, impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo, dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas.
complexidade da reflexão presente no diálogo. Gente, esse está muito fácil. As duas cobrinhas aí estão falando sobre o quê? Estão falando sobre os cientistas, se eles vão conseguir explicar o universo, né? Aí outra diz assim, acho que sim, mas só para outros cientistas. Por quê? Porque a gente entende o quê? Que a linguagem científica, ela é bem complicada, né? Às vezes a gente pega um livro de ciência e a gente não entende nada. A linguagem é bem complicada. Então, foi isso que as cobras queriam dizer, que a linguagem científica, ela é muito complicada. Então, só cientista vai conseguir entender. Tá? É como se fossem dois mudos falando não, gesticulando, né? Só quem é mudo vai conseguir entender, porque só quem é mudo tem a mesma possibilidade. Então, os recursos expressivos em diferentes linguagens. O Cartoon produz humor brincando com a caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica. É a resposta à letra A, pessoal, não precisa nem ler mais. A caracterização da linguagem, tá? Quais são as características da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica? Ou seja, esse aqui, ó, em uma esfera de comunicação específica, é na esfera científica, tá bom? Qual é a característica da linguagem utilizada no ramo científico? Muito formal, muito complexa, palavras complicadas, palavras que a gente nunca ouviu, entendeu? Letra B, deteriorização do conhecimento. Gente, o conhecimento científico na sociedade, a gente não deterioriza ele, não. Ele só é complexo, mas ele não é deteriorizado. Impossibilidade das cobras comerciais aqui não tem nada a ver. Tá? Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas. Não, pessoal, porque a dificuldade não é para eles, é para a gente que não tem conhecimento. Podia até ser esse aqui, ó. Mas a dificuldade não é para eles. A dificuldade é para a gente, entendeu? Complexidade da reflexão presente diálogo também não, tá? Então a resposta é letra A, caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica, tá bom? Ou seja, esse cartão aqui fala sobre a dificuldade de entender a linguagem científica, quais são as características dela, como eu já falei, palavras complicadas, etc. Então, a resposta é a letra A, tá bom? Pessoal, por hoje já é suficiente, tá bom? Eu pretendo ver se eu consigo fazer isso com vocês nas próximas aulas, tá bom? Temos algum conteúdo ainda para ser abordado, tá? Não, eu acho que dá tempo a gente ver mais algum. Dá tempo a gente ver mais algum. Vamos ver a letra, a questão 9, uma questão. Essa aqui vai requerer um pouco mais de leitura, né? A porca e os 7 leitões. Essa aqui eu vou deixar para vocês. Vocês vão responder, tá bom? E quando vocês vierem para as aulas ao vivo, a gente responde junto, tá bom? Vamos para a aula ao vivo. Na aula ao vivo a gente faz a gente responde elas, tá bom? Então vamos lá. A porca e os 7 leitões. É um mito que está desaparecendo. Pouca gente o conhece. É provável que a geração infantil atual o desconheça. Em nossa infância em Botucatu, ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito, no Largo do Rosário. Aparece atrás das igrejas antigas. Não faz mal a ninguém. Pode-se correr para apanhá-la com seus bacorrinhos e não se configurar. Desaparecem do lugar costumeiro da aparição, a qual só se dá à noite, depois de terem cumprido a sina. Em São Luís do Paraitinga, informaram que se a gente atirar contra a porta, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da igreja de Nossa Senhora das Mercês. Na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz. Folclore. Baladas, mitos e legendas. Os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro, por quê? Esse aqui, pessoal, a gente vai responder na próxima aula. Então, como eu falei, prestem atenção no enunciado, prestem atenção nas legendas das fotos, tá bom? A legenda aqui, ó, folclore nacional, festas, bailados, mitos e lendas. Prestem atenção nesses enunciados, nessas legendas, e vocês vão ver que isso vai ajudar, vai facilitar muito para vocês conseguirem entender a questão, tá bom? Nesse caso aqui, a pergunta é por que esse texto, como esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro? Qual é a sua eficácia, qual é o seu benefício no patrimônio cultural, na questão cultural brasileira?
tá bom? Então, aí ele está perguntando aí a questão cultural brasileira, tá bom? Então, a gente vai ter que focar nisso daí. Preserva uma história da tradição oral, confirma a veracidade dos fatos narrados, identifica a origem da história popular, apresenta as diferentes versões sobre a aparição, reforça a necessidade de registro das narrativas folclóricas. Bem, vamos ver isso aí na próxima aula, vamos ver qual é a resposta correta. Vou deixar aqui para que vocês possam ver, tá bom? Para que vocês possam fazer a leitura. Vou deixar aqui 2 minutinhos e depois vou encerrar a aula, tá bom, gente? Então, vejo vocês na semana que vem, tá? Semana que vem continuamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? E na semana que vem a gente continua a nossa aula. Vamos ver se tem algum outro conteúdo para ser abordado, tá bom, pessoal? Novamente foi um prazer. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a próxima aula. Deixa eu... Pronto. Analisem aí, na próxima aula nós veremos, tá? Tchau, gente.